Vamos dar início à nossa segunda parte relacionada à educação, saúde e meio ambiente. Dando início ao nosso conteúdo, a gente vai falar no nosso tópico 2, tá? Na nossa apostila, sobre a gestão da educação ambiental no Brasil. Essa educação ambiental no Brasil, a nossa educação ambiental, ela não tem sido trabalhada somente pelas instituições escolares e só pelas ONGs, né, organizações não governamentais. Mas ela também tem sido trabalhada pelo próprio governo. O próprio governo, ele tem se colocado à frente dessas questões voltadas aos processos de educação ambiental. Tanto que a gente tem um Ministério, né, do Meio Ambiente, e a gente tem também um órgão muito importante dentro desse processo de educação ambiental, um órgão governamental, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, que ele dá a proteção ao meio ambiente, ele dá a proteção aos animais, aos recursos renováveis e também dá um impulso para os recursos também que não são renováveis, né? Essa proteção, essa conservação desses recursos, né? Usar de uma forma consciente. Que assumiu, o IBAMA, ele assumiu as ações educativas voltadas aos diferentes segmentos sociais. Então, ele atinge a vários segmentos sociais, aonde tem um público que ele pode atingir, que ele pode salientar essas questões educacionais voltadas ao meio ambiente, o IBAMA vai estar presente fazendo essas ações de conscientização. Dessas ações de segmentos sociais no processo de gestão ambiental, em unidades de conservação e projetos de manejo da fauna, por meio dos seus núcleos de educação ambiental. Então, ele tem um núcleo que é responsável por essa educação ambiental, por essa conservação, pelos projetos de manusear, né, a fauna. Por empresas do setor público e privado também, a gente tem essa participação, né, dessa educação ambiental, onde a educação ambiental se restringe à coleta seletiva, né, nas empresas do setor público, do setor privado, a participação dela é a coleta seletiva, é a reciclagem dos resíduos sólidos, entre outras. Há também as campanhas de informação sobre os cuidados com o uso de recursos naturais não renováveis. As empresas, as indústrias, elas são aconselhadas a usar esse material, né? A partir do momento que ela usa um material que pode vir a contaminar o solo, que pode vir a contaminar a água, que pode vir a desmatar uma certa área. Então, essas empresas são aconselhadas e são orientadas a fazer a recolocação de possíveis materiais ou a reestruturação daquele ambiente. Então, a gente tem que ficar de olho. Esses órgãos, eles são responsáveis, esse órgão, ele é, na verdade, responsável por esse manejo, né, por esse processo de conservação do meio ambiente. Trabalhando a lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 1999, Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Essa lei, a Lei da Educação Ambiental, como ficou conhecida, ela regulamentou o comando constitucional, oportunizando, né, em que o legislador inicia o texto apresentando o conceito legal, dizendo do artigo 1º, onde se entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade, né, ele fala que entende-se por educação ambiental tudo aquilo que o indivíduo atua no meio, né? Tanto ele individualmente quanto ele coletivamente. O artigo 3 da mesma lei 9.795 de 1999, o artigo 3º fala dessa definição das políticas públicas por parte do poder público, com a incorporação da dimensão ambiental, além de fortalecer a educação ambiental no espaço escolar.
ela vai propiciar o engajamento da sociedade no processo de gestão ambiental. Então, nesse artigo, além de eu colocar essa educação dentro do ambiente escolar, dentro das salas de aula, eu vou propiciar, né, que isso ocorra também dentro da sociedade, né, o processo de gestão ambiental dentro da sociedade. Essa conscientização vai ser feita na escola, mas também vai ser feita dentro da sociedade. O artigo 4º, né, ele faz uma relação, ele relacionou os princípios básicos da educação ambiental e no inciso 2, ele referiu-se à concepção do meio ambiente em sua totalidade. Então, considerar o meio ambiente na sua totalidade, visualizando todo esse processo de sistema, de ecossistema, né, na verdade, considerando a interdependência entre o meio natural, né, o meio socioeconômico e o meio cultural. Então, ele fez a distinção dessa consciência, dessa consideração, dessa diferença entre o que é o meio natural, o que é o meio social e econômico e o que é o meio cultural. No artigo 5 da lei, apontada no inciso 5, lá na lei, no artigo 5, né, da lei, apontando no inciso 5, ao estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, ou seja, eu olhar esse meio ambiente nas diversas regiões do país e eu ter consciência ambiental que cada região do meu país tem uma potencialidade. Esses níveis micro e micro-regionais, né? Os níveis micro e macro-regionais, com vista à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada. Então, não basta eu ter essa consciência ambiental somente na minha região. Eu também tenho que ter consciência que as outras regiões possuem essas potencialidades, né? Fundada nos princípios de liberdade, de igualdade, de solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, sustentabilidade como meta de educação ambiental. Quando a gente estuda o meio ambiente, as diversas formas, né, de vegetação, do reino animal, a gente estuda isso no Brasil e a gente começa a andar por todas as regiões do Brasil, pelas regiões do Brasil, e a gente começa a ver os diferenciais e a gente começa a verificar quais são as suas reais potências, né? No Piauí, né, na região Nordeste, a gente tem as características regionais, na região Sul, na região Sudeste, né? Aí a gente começa a trabalhar todas essas questões com os nossos alunos, que não existe somente o nosso meio, existem outros meios que a gente pode trabalhar também. Aí a gente fala, professora, mas quando a gente quer trabalhar isso dentro do espaço escolar, né? Trabalhando com essa educação ambiental, como é que a gente deve se referir dentro do espaço escolar? O espaço escolar, a escola, ela é um espaço social, tá? E o local onde o aluno dará sequência ao processo de socialização. Então, é o primeiro contato, muitas vezes, não na sua totalidade, da criança com esse mecanismo, com esse processo de educação ambiental. E é um passo para a socialização dela, para essa conscientização e colocá-la em uma sociedade mais consciente. Dentro do espaço escolar se diz e se valoriza um exemplo daquilo que a sociedade deseja aprovar, tá? Comportamento ambientalmente correto devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação dos cidadãos responsáveis. Nós estamos vivendo em um momento, tá? Que os pais já estão tirando os filhos desse ambiente da cidade e levando os filhos a conhecer mais os parques ecológicos, ensinando também dentro do espaço familiar, dentro da sua casa, essa consciência ambiental. Os pais já estão orientando os filhos às questões da coleta seletiva, aos processos de reciclagem, à não compra
de produtos desnecessários, né? Que possam vir a poluir o meio ambiente, a jogar o lixo no local certo, a não poluir o rio. Então, a verificar, a ficar admirando as paisagens naturais, né? Estar num espaço mais favorável à saúde, que são os ambientes relacionados ambientes naturais. Então, nós já temos mais essa conscientização, porque isso já começou a ser implantado desde 1980. Então, os nossos filhos já estão sendo trabalhados por nós pais, que já fomos trabalhados dentro do ambiente escolar, essa conscientização ambiental. A escola deverá oferecer meios efetivos para que cada aluno compreenda os fenômenos naturais, as ações humanas perante o meio ambiente e suas consequências para ele mesmo, tá? Para consigo, para a sua própria espécie futura, para os outros seres vivos e até mesmo para o meio ambiente. Então, a escola, ela já está nos ofertando essa compreensão. É fundamental que cada aluno desenvolva as suas potencialidades e adote posturas pessoais e comportamentos sociais construtivos, colaborando para a construção de uma sociedade socialmente justa e um ambiente saudável, né? Adequado, saudável, in natura, natural para a gente. A escola ajudará os alunos a perceber a correlação dos fatos, a ter uma visão holística, ou seja, uma visão integral do mundo em que vive. Então, eu não vou passar a ver olhar somente para o meu lado. Eu começo a olhar também uma visão do mundo. Se eu ajudar um pouquinho aqui, eu vou estar ajudando o mundo a se desenvolver, ao mundo ser protegido, né? A essa questão ambiental ser trabalhada também, ser atendida às necessidades ambientais. Então, eu não devo pensar só no meu espaço, eu devo pensar também em outros espaços, nos espaços futuros. A educação ambiental, ela deve ser abordada de forma sistemática e transversal em todos os níveis de ensino, assegurando a presença das dimensões ambientais de forma interdisciplinar também nos currículos das nossas escolas, das diversas disciplinas e das atividades escolares. Ele tem que estar, essa questão da educação ambiental tem que estar anexada junto dos nossos conteúdos, uma participação nos nossos conteúdos. A fundamentação teórico-prática dos projetos ocorrerá por intermédio de estudo dos temas geradores que englobam palestras, oficinas e saídas de campo. Então, essa prática, juntar a teoria e a prática, acontecerá através dos projetos, tá? Então, eu tenho que trabalhar esses temas, né, que vão gerar polêmica, que vão gerar atração, atratividade, né? Então, eu vou proporcionar palestras, eu vou proporcionar oficinas para atrair e para fazer com que aquele serzinho, né, aquela criança ou aquele educando tenha, né, mecanismo para atrair ele, para conscientizar ele, para fazer com que ele aprenda a gostar do meio ambiente e que tenha essa conscientização ambiental. A gente também pode fazer saídas e campos, né, mostrar como são os ambientes, dar uma aula de meio ambiente nos parques ecológicos, nos zoológicos, nos parques ambientais, na margem de um rio, tá? Falar de erosão, trabalhar como é o mecanismo que é necessário para que não haja, para que não ocorra erosão, as questões da poluição dos rios. Então, eu posso trabalhar de diversas formas essa atratividade do aluno para as questões ambientais. Esse processo oferece subsídio aos professores para atuarem de maneira a englobar toda a comunidade escolar, tá? Na coleta de dados para resgatar a história da área, né? Da área em questão, a fim de conhecer o seu meio e levantar os problemas ambientais.
Os conteúdos trabalhados serão necessários para o entendimento dos problemas e, a partir da coleta de dados, a elaboração dos pequenos projetos de intervenção. Dentro dessa conscientização ambiental, a gente trabalha os princípios gerais da educação ambiental. A cidadania, que é a consciência, né, que é eu ser cidadão, é eu ter responsabilidade, é eu ter consciência. Então, eu começo pela sensibilização. Eu ser cidadão, eu tenho que primeiro estar sensibilizado com essa ação. Eu ter compreensão do que vai ser trabalhado. Eu ter responsabilidade, né, pelo que é educação ambiental e eu ser competente em minhas ações. Então, a gente vai explicar agora sobre cada passo, né, do nosso ciclo de responsabilidade e princípios da educação ambiental. Os princípios são a sensibilização, que é um processo de alerta, que é quando eu vejo algo, alguma problemática em relação ao meio ambiente, eu já começo a alertar, que é a sensibilização, eu notar, é o primeiro passo para alcançar o pensamento sistêmico. A compreensão, ele é o conhecimento dos componentes, dos mecanismos que regem esse sistema natural. Eu começo a compreender o que realmente eu posso fazer, tá? Eu começo a ver quais são as ações que poderão ser feitas de melhoria. A responsabilidade é o reconhecimento do ser humano como principal protagonista, eu assumir aquele papel, né, de responsável por aquele meio e eu atuar junto àquele meio. A competência é a capacidade de avaliar e agir efetivamente no meio, né? É a minha competência, eu avaliar e eu agir também, eu ter ação efetiva junto daquele ambiente. E a cidadania, que é participar ativamente, resgatar direitos, promover uma nova ética, né? É capaz de conciliar o ambiente e a sociedade. Então, eu sei dos meus direitos, eu sei dos meus deveres, então vamos praticar essa ação cidadã, né? Essa cidadania realmente, elaborando, promovendo ética, né? Conciliando essa sociedade, conciliando o meio ambiente junto com a sociedade. Então, eu ser cidadão, eu ser ativo, né? Perante, resgatando os meus direitos e também colocando-me para me cobrar a respeito dos meus deveres. A educação ambiental, ela está como um componente essencial no processo de formação e educação permanente, com uma abordagem direcionada para a resolução dos problemas. Ela contribui para o envolvimento ativo do público, tá? Torna o sistema educativo mais relevante e mais realista e estabelece o meio interdependente entre o sistema e o ambiente natural e o social também, com o objetivo de um crescente bem-estar da comunidade humana. Então, a educação ambiental, ela é um componente essencial do nosso processo de educação. Ela tem que ser de uma forma colocada no processo educativo de uma forma realista, tá? Para estabelecer um bem-estar das comunidades, de nós seres humanos, do nosso meio social. A educação para o ambiente, como abordagem didática ou pedagógica, ela começou a aparecer somente na década de 80. A partir dessa data, foi o que nós, alunos, foi possibilitado para a gente tomar consciência das situações que acarretavam os problemas no ambiente, nosso ambiente mais próximo. E para a biosfera em geral, a gente começou a ver a nossa problemática, mas também a gente começou a ver o mundo, refletindo sobre as suas causas, de determinarem os meios ou as ações apropriadas na tentativa de resolvê-los. Então, colocaram essas temáticas para nós, alunos, também termos como consciência, como entendimento, né, possibilitaram para a gente saber dos problemas ambientais que existiam próximo da gente e fora das nossas proximidades e até mundialmente.
Ao implementar um projeto de educação para o ambiente, estaremos facilitando também para os alunos e para a população a compreensão fundamental dos problemas existentes, da presença humana no ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadão de um país e de um planeta. Desenvolveremos, assim, as competências e valores que conduzirão a repensar e avaliar de outras maneiras as suas atitudes diárias e as consequências do meio ambiente que vivemos. Quando a gente começa a colocar projetos que falam sobre educação, quando a gente começa a colocar os possíveis problemas em relação à preservação, em relação à sustentabilidade, em relação à coleta de lixo, quando a gente começa a colocar para os nossos alunos, quando a gente começa a colocar em prática que existe essa problemática, deixar ver que os nossos alunos entendam e que a população também compreenda, a gente começa, né, a conduzir e a repensar e a avaliar várias maneiras diárias, né? Atitudes que a gente pode ter diariamente para melhorar o ambiente, para melhorar o mundo. Então, quando a gente começa a esclarecer isso socialmente, a gente começa a acrescentar dentro do cotidiano dessas pessoas que há necessidade de se preservar. Porque se eu não preservar hoje, eu não terei um mundo amanhã. Então, isso é importante dentro do papel escolar, dentro do papel de profissionais que tentam atuar nesse processo de preservação ambiental. Nós, educadores, devemos nos preocupar com a formação da transmissão desse conhecimento, tá? Que compreende, ao menos, né? Que vai compreender o quê? A disponibilidade de textos pertinente ao assunto, à informação oral passada aos educandos, ou seja, submetida à interpretação do professor de determinado assunto. Então, eu vou falar de um determinado assunto, aí eu começo a colocar também informações, possíveis informações disponibilizadas em textos que podem ter referências ao meu assunto, que tenham referência, na verdade, ao assunto em que eu estou ministrando. A percepção, a apreensão dos assuntos pelos educandos e a capacidade de produção de textos sobre o assunto pelos educandos. Foi exatamente o que eu fiz com vocês. A gente colocou a nossa primeira parte, então eu comecei a ver a percepção e a apreensão do assunto relacionados à primeira parte do nosso conteúdo. Então, é a compreensão do conteúdo em relação ao que você está aprendendo em sala de aula. Também lembrar-se de que, para construir a formação de uma cidadania ambiental, que considere a construção de novos valores, habilidades, tá, voltadas à educação ambiental e atitudes que é necessário para enfrentar uma situação de dupla natureza. Uma natureza cognitiva, que é de entendimento, e uma natureza ética, que é o que a gente deve carregar. Então, eu entender o que é meio ambiente e saber que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estar presente, que eu tenho que proteger, que eu tenho que ter ações, habilidades e atitudes, né, para enfrentar situações, tá, problemáticas, e ter essa consciência ambiental de uma forma cognitiva e eu ser ético nas minhas ações relacionadas a esse processo, a esse determinado assunto. A abordagem socioambiental vai trabalhar uma proposta como uma alternativa educacional, né, que é a proposta de alternativa educacional complexa, que deverá ser levada à prática com a finalidade de verificar as suas possibilidades reais na melhoria da qualidade do ensino público. A educação ambiental, como um enfoque crítico e integrador da educação, constituiu-se numa importante variável
na procura do desenvolvimento sustentável, baseado na racionalidade ambiental, nós termos raciocínio ambiental, e de reconhecimento dos limites dos ecossistemas naturais. Às vezes, a gente faz o desmatamento de um determinado lugar e a gente não vê quais são os limites daquele ambiente. Às vezes, a gente pensa só no nosso bem-estar e não pensa no bem-estar do solo, se aquele solo ainda vai ficar produtivo, se vai ficar pobre, né, o solo, se eu vou mexer no ecossistema, os pássaros que viviam ali, eu plantando outro tipo de planta, será que vai suprir as necessidades? Será que eu vou atrair ou será que eu vou repelir? Então, a gente tem que trabalhar todo esse equilíbrio ecológico, todo esse equilíbrio natural, que já é vindo da natureza. Ele já está ali. Nós é que adentramos o meio e os modificamos, sem pensar no bem-estar dos seres que ali viviam. E a gente começa a pensar só no nosso bem-estar. Não devemos trabalhar ações individuais, devemos trabalhar essas ações em coletividade, pensando também no coletivo. As metodologias adotadas pela educação ambiental na escola. A linha metodológica da educação ambiental deriva das orientações, tá? Dos marcos referenciais, de onde partiu todo esse conceito, toda essa ideia de educação ambiental. E esses marcos são marcos internacionais e também marcos nacionais, como a gente viu com as conferências, né, relacionadas à preservação do meio ambiente, à conscientização dessa problemática do meio ambiente. E mais recentemente dos temas transversais das PCNs do Ministério da Educação. A introdução dos temas transversais, que são os temas anexados dentro do currículo, pretende se formar um educando que seja capaz de analisar as múltiplas implicações ideológicas, sociais, culturais, econômicas, das questões socioambientais, convertendo em agente participativo, em um agente consciente nas tomadas das decisões políticas que vão definir os caminhos do desenvolvimento alternativo para a construção de uma sociedade no futuro. Então, eu já começo a introduzir todos esses conceitos, todo o conhecimento adquirido durante anos, implantando, implementando dentro da sala de aula, para que a gente crie educandos capazes de analisar, de ter ideias, né, a respeito dessa consciência, das decisões, do caminho que ele vai tomar para o desenvolvimento e para construir uma sociedade pensando no futuro. Se eu começar a ter essa consciência hoje, e se vários alunos meus começarem a ter essa consciência hoje, a gente está construindo uma sociedade melhor no futuro. A educação ambiental, ela faz uma exigência, né? Ela exige a constituição de equipes multidisciplinares, equipes que tenham vários eixos, várias equipes que tenham várias pessoas de várias profissionalização, né? Pode-se dizer assim, de vários tipos de conhecimento, constituída por professores de diferentes formações e também de apoio técnicos em momentos específicos do trabalho. O trabalho em equipe poderá ter duas vertentes fundamentais, que é a constituição da equipe multidisciplinar dos professores e a contribuição do grupo de trabalho, que é pelos alunos, para o desenvolvimento da unidade de ensino e aprendizagem, orientados pelas equipes de professores através dos projetos. Então, eu, professor, não poderei trabalhar sozinho. Eu terei que formar a minha equipe multidisciplinar de professores, mas também eu terei a contribuição dos meus alunos para que esse projeto seja atuante, para que esse projeto, caso eu saia do projeto, caso eu já tenha trabalhado esse projeto, os meus alunos possam dar continuidade também, orientando outros alunos, implementando esse projeto dentro de outros aspectos da instituição escola.